Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso. Produção e edição, Viviane Acosta. Quer compartilhar a sua história? Chama no direct no Instagram, Viviane Acosta. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre... O nosso podcast começando agora, Viviane Acosta com vocês. E os nossos convidados de hoje é o meu amigo amadíssimo, maravilhoso, Lauro Trindade. Ele também é consultor em direitos humanos de crianças e adolescentes. E eu também fiz um convite especial para minha amiga Zuleika Machado. Linda, maravilhosa. Ela mora no município de Macaé. E hoje a gente vai contar um pouquinho de uma história de... É criança ou adolescente, Lauro? Adolescente. Então vamos conversar um pouquinho sobre adolescente, né? Você que está aí do outro lado, escutando agora o nosso podcast, você também pode participar. Entra lá no direct, no @Viviane Patrícia, ou se você quiser mandar um e-mail, é bem fácil, tá? publicitari@gmail.com. É só você olhar aqui no texto embaixo, tá bom? Então vamos lá, Lauro? Vamos falar aí de um caso. Ó, gente, esses casos que a gente está passando, caso a caso, mais uma vez eu vou repetir para vocês. É hipoteticamente, né? São casos que aleatórios, da nossa cabeça mesmo. A gente está trazendo para vocês só para a gente poder tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá, Lauro? Vamos lá, gente. Muito boa tarde. Opa, falando a criança no fundo. Muito boa tarde a todos. Prazer muito grande poder estar aqui nesse projeto novo para estar falando para os conselheiros, não só para os conselheiros, na verdade, que a gente costuma falar para os conselheiros, para toda a sociedade. Exato, né, é isso aí. Sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas coisas que são bem pontuais, algumas coisas que são factoides e outras que são fatos. E é legal porque a gente está se utilizando exatamente dentro do que diz o artigo 136, no inciso 12º do ECA, que vai falar sobre a promoção e o incentivo na comunidade, nos grupos profissionais, de ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Isso pode ser feito com podcast, com vídeo, Sim. com texto, de forma virtual, presencial e por aí vai. Com certeza. Como a Viviane disse, né? Me chamo Lauro Trindade, estou consultor em direitos humanos da criança e do adolescente. E o que eu tenho para falar, hipoteticamente, aconteceu, como eu costumo brincar, lá na cidade de Tubiacanga do Norte. Né? Oh, coisa o que boa. aconteceu lá em Tubiacanga do Norte? Eis que 2 conselheiros foram chamados à delegacia de polícia para que eles pudessem levar, melhor dizendo, um adolescente para a sua casa. O adolescente foi recolhido pela Polícia Militar, artigo 178 do ECA fala sobre isso, e ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Bom, o adolescente estava na hora errada. É muito comum chamar o conselho tutelar na delegacia. Ó, do artigo 171 até o 190 do ECA, em nenhum momento é citado o conselho tutelar, certo? Dá uma olhadinha aí no seu ECA. Não é citado como agente que participa da apuração de ato infracional praticado por adolescente. Aí que vem que a história está apenas começando. Aí o que acontece? O adolescente estava na hora errada, com pessoas erradas, mas não tinha nada. Não era uma situação que ele realmente estava envolvido diretamente. É uma situação que envolvia drogas, mas ele não estava com flagrante, não era nada. E aí o delegado dessa cidade pediu gentilmente que os conselheiros conduzissem, levassem esse adolescente até a sua casa. E assim o fizeram. Colocam ele no carro, sai da cidade, levam a outra cidade. Só que chegando lá, né, o que já foi difícil para eles encontrarem o local, quando eles chegam era uma comunidade carente, né? Era uma quebrada, como fala aí no determinado estado. Aí chegando lá, eles são abordados pelos traficantes. Eles vão levar o adolescente para casa da sua mãe e são abordados pelo traficante. Bom, houve uma conversação ali naquele momento, não aconteceu nada para a glória e para a honra do Senhor Jeová, aleluia, mas poderia ter acontecido, né? Você sabe que o bandido, o traficante, né, ele é meio míope dependendo da situação. Ele olha algo, ele vê conselho, ele olha conselho tutelar, mas na mente dele ele lê polícia militar. Mas poderia ter acontecido alguma situação. Teve um ponto também que eu pulei, que o delegado de polícia ligou direto para a mãe desse adolescente, e a mãe disse: eu não vou buscar esse adolescente aí. Nossa Senhora. Agora, o que acontece? Quando a gente fala isso tudo,
a gente tem que se remeter ao artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente. O que diz o artigo 107? A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti. O que é incontinente? É imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente, ao juiz e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Não diz que tem que comunicar, que tem que chamar o conselho tutelar. Ou qualquer outra pessoa, o conselho pode até ser informado. Exato, o conselho pode ser informado, dependendo do que o delegado entende, o conselho pode ser comunicado para aplicação de medidas, ou o conselho pode ser chamado para passar informações para o delegado do tipo assim, olha, a gente não tem o telefone, não tem o e-mail. O conselho tutelar, se esse adolescente passou pelo conselho tutelar e a sua família, ele pode dar informação. Como o delegado pode ligar para a saúde, para assistência social, tem um CAD único, tem várias informações. Então isso, graças a Deus, não gerou uma situação pior para os conselheiros. Eles foram são e salvos, mas foram abordados pelos traficantes para procurar saber. Fazendo um parêntese aqui, o artigo 105 fala que criança também comete ato infracional. É verdade, gente. Porém, a medida prevista, que está lá no artigo 101, do 1º ao 6º, quem aplica é o Conselho Tutelar. Né? Então, assim, às vezes pode haver uma confusão com isso, mas olha, ato infracional cometido por criança é o Conselho Tutelar, tá certo? Criança! Lá no artigo 88, inciso 5º, esse eu vou ter que ler. O artigo 88, inciso 5º, são diretrizes da política de atendimento, né? Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. Olha aí. Bem aí você percebe que o Conselho Tutelar nem foi citado. Você lê até o órgão da assistência social, mas o Conselho não. Agora imagina se esse adolescente saiu correndo da favela, tá? Então, Laura, eu pensei justamente isso agora. Caramba! Olha, veio na minha mente aqui essa mesma história, né? Queria um pouquinho também que a Zuleika colocasse um pouquinho a opinião dela sobre isso tudo. Mas olha, Zu, vamos pensar aí que do lado de Tubiacanga, da onde mesmo? Do norte. Vamos dizer que existe um outro município ali do lado, vizinho, uma mesma situação dessa e que tem que levar para essa mesma comunidade. E aí o Conselho Tutelar, sem ter que ir com polícia não, mas com seu próprio carro, fazendo um trabalho que não é dele, né? E aí ele levando esse adolescente para uma mãe ou um pai, um responsável legal, lá da comunidade, do local onde mora. E quando remete risco, né, para esse conselheiro tutelar, ele também tem que ver isso, porque quem é que vai proteger esse conselheiro tutelar? Ele não tem colete à prova de bala, né? Ele não pode usar nada disso. E aí ele chegando lá, o adolescente sai correndo. E aí sai correndo direto para a casa dele, onde mora o maior traficante. O que acontece com esse carro aí do Conselho Tutelar quando for sair dessa comunidade? O que você acha que pode acontecer também, né, Laura? Na hora do pega para capar, entre o certo e o errado, o traficante não quer saber quem deve e quem não deve. Ele vai lá. Ele vai matar o adolescente, ele vai matar o conselheiro tutelar, ele vai dar tiro. Se o adolescente saiu fugido, eles vão entender que o conselheiro tutelar estava ali e tem alguma participação, vão dizer que o conselheiro... E por aí vai. E o pior disso tudo é que no outro dia, no outro dia, sai no jornal O Globo. Não vai nem sair em jornal internet, não. No Globo impresso, Jornal do Brasil, O Dia, Jornal Extra, Folha de São Paulo... Conselheiros tutelares traficantes foram mortos em emboscada pela comunidade. Aí a mãe chora, meu Deus do céu. Foi o conselheiro. Foi o conselheiro. Então, assim, são situações que o conselheiro, se ele ler, de fato, artigo 107, 178, todos do ECA, 107, 178, 171, 172, 231, e tantos. Ô, Laura, e mais importante aí também, né? Deixa eu lembrar aqui também que o Conselho Tutelar, artigo 131, é um órgão colegiado.
Portanto, gente, você nunca vai responder de imediato o que você acha, que você vai fazer, e sim que você sempre vai submeter ao seu colegiado e em seguida vai dar uma resposta. Agora, de acordo com o artigo 129, o Conselho Tutelar participa sim na promoção dessa família, mesmo que o adolescente esteja cumprindo a medida socioeducativa, né, Laura? Em reclusão ou em liberdade assistida, porque se de fato esse adolescente cometeu o ato infracional, essa família precisa de ajuda, né? E o Conselho Tutelar pode fazer os encaminhamentos e ficar vigilante nisso. Voltando aqui para o caso na delegacia, eu acredito sim na parceria de Conselho Tutelar e delegacia. Deixa eu explicar, gente. Peraí. Bom, eu acho que assim, ir até o Conselho Tutelar para saber se existe algum endereço do adolescente, aí é uma parceria boa. Agora, se não foi identificado, né, esse endereço do adolescente dentro do conselho, de repente dentro do procedimento administrativo, o conselho não poderá e não tem atribuição de fazer nada no momento, não tem como. A própria delegacia aplica o termo de responsabilidade quando o pai comparece. É ou não é verdade? Fundamentando, sim, colocando. Fundamentando sempre. Exatamente. Ele tem que chamar primeiro os pais, os responsáveis. Porque se a gente voltar um pouquinho, Zu, você que tem filho adolescente aí, se seu filho estiver lá na delegacia, você vai querer saber o motivo? Você vai lá atrás para poder saber? Com certeza, então, sim. Quando um filho seu sai de casa por mais de 3 horas, você não já fica pensando, onde é que meu filho tá? E se ele some por algumas horas, você não sabe onde é que tá, qual é a sua atitude? Procurar na casa de um amigo, né? Se não tiver no amigo. Vai procurar na casa de um amigo, de algum parente mais próximo. Se não tiver no parente. Para a delegacia. Exatamente. E não precisa ter as 24 horas, não. Com 1 hora de estar desaparecido, ou menos que isso, desapareceu. É a lei da busca imediata. A gente tem que fazer a comunicação imediatamente. Posso falar o número? Pode. Essa lei, a lei é 11.259 de 2005. 11.259 de 2005. Isso aí é uma cultura que se criou dentro das delegacias, que, para ser bonzinho, eu vou dizer o seguinte, que é uma cultura. Porque se eu fosse meio ruinzinho, eu diria que era má vontade mesmo. Quando dizem que, olha, tem que ser 48, 24, 72, não tem nada disso. Óbvio que, como a Vivi está falando aqui, você como mãe, se a tua filha ou teu filho sai da escola às 6 horas, ele costuma chegar em casa às 6h30, deu 6h31 e não chegou, ok. Deu 6h40, opa, deu 6h45, tá. Aí você já começa a ligar, vai ligar, vai mandar o WhatsApp, procurar. Agora, se o teu filho já está 2 horas sem chegar em casa, você já procurou, já ligou, já foi até na rua, e o teu filho não está chegando em casa, obrigatoriamente eles têm que fazer esse boletim de ocorrência. 11.259 de 2005, lei da busca imediata. Não tem esse negócio de 24, 48, 72 horas. Eu tenho, um pensamento que eu falo muito para os conselheiros, que é o seguinte: quando você vai na delegacia de polícia, o delegado, ou o escrivão, ou o policial fala, vocês precisam vir aqui para salvaguardar a integridade física do adolescente. Eu uso geralmente um termo mais pejorativo que eu não vou usar agora no podcast. Tá. Eu digo assim, tá, mas peraí. Eu tenho que ir aí salvaguardar a integridade física do adolescente, por quê? Por acaso vocês vão moer ele de paulada? Tá acontecendo alguma coisa aí? Não, você já faz aquela pergunta. Vocês vão bater no adolescente? Tá acontecendo alguma coisa aí? Alguma violação? A segurança pública também é a rede protetiva. Exato. Responsabilidade deles de proteger a integridade física do adolescente. Exatamente. Inclusive, numa situação, por exemplo, o adolescente cometeu latrocínio, roubo seguido de morte, tá bom? Então, o ato infracional é análogo ao latrocínio. Se eles, naquele momento, não podem conduzir o adolescente já a uma medida, a um local da medida socioeducativa, eles têm que proteger e resguardar o adolescente para que a turba, a população, que vai querer fazer justiça com as próprias mãos, invada a delegacia e faça alguma coisa que, se eles deixarem, eles serão responsabilizados. Então, para que o conselheiro vai? O delegado, o escrivão e o policial estão protegendo o adolescente. Enquanto o pai, mãe ou responsável não chegar naquele lugar, eles são responsabilidade, o adolescente é responsabilidade da delegacia de polícia e da segurança pública estabelecida ali. Perfeito. Pois é, aí vamos ficar de olho aí no artigo 231, viu, galera?
Então, assim, tem muita coisa ainda aí pra gente poder passar pra frente, tem muita coisa que a gente ainda vai conversar. E aí, só no caso a caso, a gente vai estar passando direitinho para que os nossos conselheiros tutelares se sintam mais seguros, né, se sintam mais presentes, queiram participar aqui com a gente também. E também para a família, para a sociedade, para a comunidade, porque, assim, é de interesse da comunidade, com certeza, saber o que o conselho faz, né, para poder estar chamando na hora, porque às vezes, eu vou chamar o conselho, mas o conselho não faz nada, mas não faz nada o quê? Né, tá dentro da atribuição dele, cada um na sua parte, fazendo a sua parte. E pai e mãe tem que estar junto, pai e mãe que ama, não é, Zu? Você que ama muito suas filhas, seu filhinho, então assim, que eu vejo isso, né? Então assim, tem muito disso, você não vai esperar. E o artigo 21 e 22, ele coloca o pai e a mãe, como eu também que sou mãe, como o Lauro também que é pai, no nosso lugar de pai e mãe, como responsáveis. Né? A gente tem que buscar, a gente tem que fazer antes de qualquer ação do Estado, da comunidade, antes de qualquer coisa. Em primeiro lugar somos nós, né? Então eu quero agradecer hoje aí a vocês. Eu sei que a gente passou um pouquinho, né? Mas agradecer imensamente essa passagem aqui pelo podcast do Lauro Trindade, da Zuleika Machado. Obrigada mesmo, de coração. E vamos aí, vão ter próximos aí também. Posso só finalizar falando 2 artigos que são muito importantes? Por favor, 3. Lauro, por favor. Na questão responsabilidade pais para com seus filhos, sejam eles adolescentes ou não. 3 artigos. Primeiro, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou só falar os artigos. Segundo, o artigo 1634, todo ele, do Código Civil. E terceiro, o artigo 229 da Constituição Federal. São importantíssimos para que os pais possam repensar essa questão da responsabilidade. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi criado para tirar a autoridade de pai e mãe. Pelo contrário, ele foi criado para que os conselheiros tutelares e o órgão, o Conselho Tutelar, pudessem cobrar aos pais que sejam, de fato, responsáveis pelos seus filhos. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Lauro, mais uma vez. Obrigada, Azul. Grande beijo. Até o nosso próximo podcast.